Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Debate no Brasil. A cada semana trazemos um tema diferente para análise de especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, perfil profissional e carreira. Bom, antes de tudo isso, o ponto deve estar bem claro. O ambiente corporativo está mais dinâmico e também exigente. E com essa mudança no perfil das empresas, a procura por funcionários também mudou. Agora, a necessidade é de profissionais mais qualificados que ofereçam habilidades múltiplas, seja o domínio de vários idiomas, o conhecimento de diferentes culturas ou outros atrativos. E para falar mais sobre esse assunto, hoje recebo a Jocely Burda, ela que é especialista em mercado de trabalho e também dá aula em graduação e pós-graduação e é colunista da TV Rede Mercosul Record News Paraná. Tudo bem, Jocely? Tudo bem, Vando. Obrigada pelo convite de estar aqui. E uma outra convidada também é a Regiane Oliveira, ela que é psicóloga, analista de RH do Unibrasil Centro Universitário. Tudo bem? Tudo bem, Regiane. Agora, como mencionei, o ambiente corporativo está diferente, né? Está mais dinâmico e também exigente. Fora isso, quais outras características mudaram no atual mercado de trabalho? Pois é, Vando, se coloca muito bem quando se fala da exigência, né, e da mudança, porque o mercado de trabalho hoje ele está ainda recessivo, dá para colocar isso também, acrescentando na tua listinha aí. E realmente está muito difícil, né, as vagas hoje já não tem mais o número de vagas que se tinha um ano atrás. E realmente essa exigência passa a ser muito maior por parte das empresas. E que as pessoas que estão nesse mercado aí acabam que, muitas vezes, até nem entendendo por que não dá certo uma vaga na empresa, né? Uma colocação, né? Regiane, talvez possa acrescentar também. Isso mesmo. E assim, eu vejo que é um momento das pessoas se especializarem, né? Porque assim, a concorrência ela está muito maior, então você tem que se especializar tanto no momento de fazer uma entrevista, conhecer a empresa e aproveitar esse momento mesmo para fazer cursos, né? E para dar andamento no processo e não desistir, né? Porque você vê assim, tem muita gente, muitas vagas, para as pessoas não desistirem, tem que ser perseverante nesse momento. É, porque o mercado, né, Wanda, ele está, como a gente já comentou aqui, bastante exigente. E para que eu, né, ou qualquer outra pessoa não perca esse espaço no mercado, ele precisa se aperfeiçoar, né, Regiane? Ele precisa ir buscar algumas coisas que ele se saia bem, ou seja, o diferencial dele frente aos demais candidatos. Porque se ele não tiver isso, né, essa busca, o que vai acontecer com ele? É uma pessoa que vai estar fora do mercado de trabalho. E um erro muito grande que eu vejo, às vezes, nas pessoas, a Regiane depois até pode concordar ou discordar comigo, né? É justamente essa questão assim, a pessoa tem necessidade de um emprego, ou ela está trabalhando numa determinada empresa, só que daí ela fica lá nessa empresa e você sabe que empresa, hoje elas sugam um pouco das pessoas. E se a pessoa não tiver um enfoque do autodesenvolvimento, essas empresas vão fazer o quê? Elas vão sugar cada vez mais e a pessoa acaba não fazendo curso, não se especializando, não estudando mesmo uma graduação, pós-graduação, né? E daí ela perde o emprego. Perdendo o emprego, o que vai acontecer? Ela vai estar no mercado. Chega no mercado, não tem a formação necessária. Ela tem experiência, mas não tem uma formação acadêmica. E isso pesa bastante. Agora, é possível traçar o perfil profissional preferido pelas empresas? É bastante, né, Regiane? Assim, a gente tem as empresas que definem isso. Acho que a Regiane pode até falar um pouquinho mais. Olha, eu vejo assim, um perfil que seria interessante é a pessoa manter a sua empregabilidade, como a Jocely falou muito bem. Então, procurar se especializar, porque assim, se você pode até ter um currículo de muitos anos de experiência, mas você não continuou estudando, hoje você tem tantas oportunidades aí para manter essa empregabilidade, né? Então, assim, você busca uma pessoa que seja uma pessoa assertiva, que seja uma pessoa proativa, né? Que busque, que corra atrás dos objetivos, não que chegue no dia a dia lá e busque mesmo, né? Busque conhecimento, busque interagir com os colegas de trabalho.
E acho que dá para acrescentar também essa questão assim, ó, que isso não é da área de recursos humanos somente. A gente vai em busca do gestor da área para que ele diga o que realmente ele quer daquele profissional. Numa descrição de cargos, a gente consegue levantar o que o cargo vai fazer. Mas, na realidade, o perfil comportamental tem muito a ver, né, com o gestor da área e com a própria equipe de trabalho. Então, a gente consegue sim fazer esse levantamento, a gente consegue definir qual é o perfil, e hoje nós falamos muito em habilidades, competências, inclusive, que é o que a gente precisa para poder contratar exatamente as pessoas, né, para aquela determinada função. Então, consegue e é muito bom realmente se fazer isso, porque a partir do momento que você tem definição de exatamente o que você quer, é o que você vai buscar no mercado. Tá certo. E como o profissional pode saber se ele está indo, melhor dizendo, pelo caminho certo dentro da empresa em que trabalha? Fala, Regiane. Olha, eu acho que assim, a Jocely falou muito bem em relação ao gestor, né? Então tem muito essa questão do feedback, né? De você, tanto o gestor dar esse feedback, você também solicitar esse feedback para o seu gestor, né? Então, no dia a dia, isso vai te ajudando, vai saber se você está indo no direcionamento certo, né? Se você está se adaptando àquela cultura daquela empresa. Então, eu vejo que o feedback ele é muito importante. E quando vem da empresa, né, que às vezes a empresa tem um próprio sistema de avaliação de desempenho, fica muito mais fácil. Só que nem sempre é assim que acontece, né, Wanda, nas empresas. Tem algumas que não têm isso. Então, a pessoa que está lá, ela deve ir em busca desse feedback, desse retorno, de como que a empresa está vendo o desempenho dela. Porque, assim, os monstros acabam aparecendo na cabeça das pessoas, né? Se não sei como que eu estou nessa empresa. Então, a empresa deve, sim, fazer pelo menos uma vez por ano uma avaliação e uma devolução desse comportamento, né? Ou seja, o feedback, para ver, para a pessoa poder realmente saber como que ela está indo e se situar. Porque, principalmente quando o funcionário já é mais antigo na empresa, ele fica lá, trabalha e ninguém fala nada. Daí, às vezes, ele quer saber como que ele está indo e tem gestor ainda que diz assim, mas eu não te falei nada porque está bom. Né? Mas não é isso que deve acontecer, deve ir realmente em busca do que está acontecendo na empresa e como que ele está correspondendo àquilo que ele, né, foi contratado para fazer, enfim. Agora, a função do RH tem um papel fundamental para o desenvolvimento da empresa em si? Olha, eu vejo que o papel do RH é muito um apoio para os gestores, né? Você vai auxiliar, você vai dar as ferramentas e você vai instruir eles, mas é o gestor, eu não sei se a Jocely concorda comigo, que eu acho que faz essa gestão no dia a dia, né? O RH, ele funciona muito como um apoio mesmo. É verdade, e o RH, inclusive, é o responsável por dar ferramentas ao gestor. Porque, assim, alguns anos atrás, né, quando eu comecei na área de RH, já faz alguns anos, era nós do RH que escolhíamos quem viria para dentro da empresa. Né? E o gestor fazia entrevista, mas a decisão final era nossa, de RH. Só que hoje não é assim mais, o mercado não é assim que funciona e assim, o gestor e a equipe de trabalho tem que escolher quem eles querem para trabalhar com eles. E tem uma questão bem importante que eu sempre digo, é assim, quando a gente acerta na contratação, o gestor sempre diz, eu contratei uma pessoa muito boa, né, Regiane? Isso mesmo. Eu contratei alguém que conhece super bem Excel, eu contratei alguém que é bom, né? Agora, assim, se ele errar na contratação, ou seja, entra alguém que não é bacana ali, o que ele diz? O RH me mandou alguém, né? A culpa é do RH. Então, assim, esse ponto de lembrar que o gestor é o responsável pela contratação e que nós, de RH, estamos para auxiliá-lo, é fundamental. Porque a partir do momento que ele entende como responsabilidade dele isso, ele vai realmente corresponder e saber que isso é para ele, não é para os outros, né? Não é para o RH. E essa frasezinha que a gente ouve, às vezes, né? Me mandaram uma pessoa aqui, né? Que daí não foi ele que contratou, foi o RH. Uma que a gente de RH sabe disso, né? Nós temos plena consciência de que é assim. E ele tem que assumir essa responsabilidade daquilo que ele faz, né? E de que ele tem que desenvolver também, porque não é só querer que dê retorno. Ele tem que desenvolver e dar as condições de trabalho para a pessoa poder desempenhar aquilo que ela foi contratada. Agora, tem muitas pessoas que passam
pelo processo seletivo em muitas empresas e acabam não sendo selecionada para aquela vaga determinada para as áreas. Sim. E vai para o banco de dados da empresa. Essa pessoa ela pode voltar novamente a concorrer à vaga ou não? Ela imediatamente é dispensada? Não, ela pode, né? Eu não sei como é que é exatamente o trabalho da Regiane, mas eu sempre trabalhei com um período de tempo, deixa passar uns 6 meses, 8 meses, um ano, depois ela vem, né? Acho que a Regiane pode falar um pouquinho Não, mais. com certeza, assim, naquele momento, você optou por uma outra pessoa que estava mais próximo, seja do perfil comportamental ou do perfil técnico, mas eu tenho também essa posição de não descartar, de guardar o currículo dessa pessoa, de dar um retorno, né, para ela. Olha, você não foi selecionado neste momento, mas nós vamos ficar com o teu currículo para uma próxima oportunidade. Pode ser que surja mais para frente uma outra vaga e que essa pessoa se encaixe perfeitamente. E tem casos que já aconteceram de reaproveitar essas pessoas? Sim. Já tive algumas situações já. Inclusive até nem sempre para a mesma vaga. É isso mesmo. Né? Porque ele vem se candidatar para uma determinada vaga e de repente ele vai parar num outro setor. Né? Isso é comum, e até algumas pessoas, comigo já aconteceu várias vezes, de eu estar selecionando a pessoa e perceber que aquela pessoa não serve para aquele cargo que ela está se candidatando naquele momento. Então eu deixo ela ou encaminho para uma outra vaga, ou deixo ela para uma possível futura vaga, né? Então isso também a gente faz, ou seja, nós trabalhamos muito com a percepção. E quando a gente atende, né, a empresa, tem uma questão importante que é o nosso cliente é a empresa. Então, a gente tem que ter essa visão da empresa e visão das coisas que estão acontecendo dentro das determinadas áreas, né, para poder entregar o melhor produto para eles. Porque o nosso produto é pessoa formada e bem selecionada. Agora, se o profissional perceber que não há grandes oportunidades para ele, né, dentro da empresa em que já trabalha, e como ele pode fazer para desenvolver novas habilidades, seja em cursos, faculdades ou coaching? Olha, eu acho que hoje em dia tem tantas oportunidades, né? Então, você tem cursos online, você tem muitos cursos gratuitos. Então, assim, quando a pessoa me fala que não está se desenvolvendo, eu já tenho opa, mas por quê? Tem tanta oportunidade, né? Tem tanta coisa que você pode fazer, desde conversar com o seu gestor, desde verificar se tem a possibilidade de um recrutamento interno, né? Então, você tem muita chance de evoluir, né? De buscar conhecimento e de crescer profissionalmente. E as pessoas têm que entender de uma forma geral, Wando, que assim, ó, a responsabilidade pelo seu desenvolvimento e autodesenvolvimento, né, é dela, não é da empresa. Porque muitas vezes o profissional atribui isso à empresa. E não é. A empresa pode ajudar, pode proporcionar, sim, mas é uma responsabilidade dela. Eu não estaria aqui hoje, nenhum de vocês estaria aqui hoje, se não fosse por conta de vocês, né? Nossa conta. Então, as empresas ajudam, sim, mas a responsabilidade é nossa. Nossa, enquanto profissional, de fazer as coisas acontecerem na vida, ou seja, aquilo que a gente quer. Agora, o que dá friozinho na barriga de muitos, né? É possível mudar de carreira após anos de trabalho em determinada área? Boa pergunta essa, né? Muito boa pergunta. Eu acho que até posso responder porque conheço várias pessoas na minha faixa etária, os meus amigos, eu mesma, né? A gente consegue mudar sim. Mas tem um ponto importante que é assim, se preparar para a mudança, né? Porque, por exemplo, eu fui a vida inteira de RH, a vida inteira dentro de empresa, né? Assim, e chegou um determinado momento que eu falei, sabe o que? Eu vou seguir uma outra carreira que é acadêmica. Eu fiz isso paralelamente, um determinado período de tempo, estava dentro da empresa e também no acadêmico. Chegou um determinado momento, eu falei, agora eu vou seguir a carreira acadêmica, né? Só que para isso as pessoas precisam se preparar, não dá para jogar tudo para o alto e dizer, eu vou fazer, agora eu vou para uma outra área, né? Eu vou arriscar. Não, ela tem que se preparar, tem que fazer um planejamento, tem que realmente cuidar da questão financeira, porque muitas vezes a gente vai para frente, ou quer mudar alguma coisa e precisa retornar, e a questão financeira acaba pesando. Então tem que fazer um planejamento sim, quanto tempo, o que eu quero, e principalmente o investimento financeiro, qual vai ser nisso? Porque muitas vezes eu preciso perder para ganhar. Né? Então, se eu quero uma nova carreira, se eu quero fazer alguma outra coisa, eu preciso reduzir a questão financeira. Né? Depende muito. Não, e antigamente,
um tempo atrás, né, tinha muita ideia de que a carreira seria para sempre, né? Então as pessoas tinham muito essa ideia. Então eu acho bacana de hoje em dia você pensar, não, opa, não tô tão feliz numa determinada carreira ou não, descobri uma outra coisa. Daí, como a Jocely falou, se planejar, né, para em busca dessa outra carreira. Agora, hoje, há espaço para profissionais que não possuem formação no atual cenário do mercado de trabalho? É muito complicado responder isso, né? Porque assim, as empresas hoje querem formação, né? Aquilo que a gente já falou antes, precisa se desenvolver, precisa se formar em alguma área, precisa, assim, hoje tem muitas possibilidades, né? O curso, você entra na internet, tem vários cursos lá, EAD grátis, né? Não precisa nem investir, basta você querer fazer. Então dá para fazer isso, tem cursos gratuitos realmente, né? Pela Prefeitura de Curitiba, por exemplo, dá para fazer, né? Dá para fazer, é só a pessoa realmente querer. Então assim, hoje não dá para dizer, eu não vou fazer porque não tem possibilidade, não tem condição, basta querer. E uma questão grande e importante que eu acho que a gente precisa destacar é que assim, ó, nós precisamos construir e fazer. Hoje, considerando o mercado de trabalho, essa competitividade que tem, não dá para dizer assim, ó, sexta-feira, 6 horas da tarde, eu vou para casa, volto segunda-feira, 8 horas da manhã, e final de semana eu não faço nada, né? As pessoas trabalham, devem trabalhar, devem buscar alternativas, estudar, inclusive nos seus finais de semana. Isso mesmo. Porque não dá para dizer que você consegue criar uma carreira, né, se desenvolver, estar bem, se você não investir nisso. Porque precisa de esforço, não dá para dizer que não, né? Seria utópico. Ah, não precisa se esforçar de segunda a sexta, tá bom. Não, tem curso para fazer no sábado, tem leitura para fazer no domingo, e assim vai. Tá certo. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, isso concordo plenamente, isso mesmo, tem que Para buscar encerrarmos nosso mesmo. bate-papo, nossa conversa, a Jocely, ela que lançou recentemente o livro Recrutamento e Seleção de Talentos, em parceria com a Erika Lotz, né? Isso. Isso pronuncia assim? Isso E mesmo. o que o leitor, Jocely, pode esperar do livro? É um livro bem voltado mesmo para recrutamento e seleção de pessoas, né? Onde a gente aborda as questões desde do trabalho, né? Inicialmente, como que surgiu o trabalho, como que foi esse processo, fazer todo um resgate histórico e entramos em recrutamento, entramos nas fontes de recrutamento, de seleção, métodos e técnicas para a seleção, inclusive a própria seleção por competência. E também, mais para o final do livro, a gente aborda a questão da contratação, os aspectos legais da contratação, e também um pouco da cultura organizacional, né? Quando o funcionário dá certo, não dá certo, que é a retenção de talentos aí. E também é um livro bem interessante porque a gente coloca bastante exemplo, né? E tem muitos modelinhos ali que pode ser utilizado, né? Vários formulários, enfim. E ele é um livro bastante completo e bastante didático. E onde o leitor pode encontrar? Ele pode encontrar nas livrarias Curitiba, que tem, né? E outras livrarias também. Não sei exatamente te dizer qual, mas livraria Curitiba com certeza. Tá certo, então muito obrigado pela presença das senhoras aqui no debate Unibrasil. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que Obrigada. agradeço o convite. Tá certo, então. E o debate Unibrasil fica por aqui. Se você perdeu algum de nossos programas, acesse o nosso site e o canal do YouTube. Os endereços estão aparecendo aqui na sua tela. E até semana que vem.